Entrada esquisita no CT Nildo às vésperas da decisão contra o Palmeiras. Rapaz! Boto e Felipe Luiz revoltados, Flamengo soltou nota, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre que o vídeo vai ser de arrombar, rapaz. Se inscreveu, se não se deixou o like? Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro! Vamos às notícias do Flamengo, e o mago do Flamengo, Georgian de Arrascaeta, conversou com a imprensa hoje, quer dizer, com a Flamengo TV, hoje, falando sobre o processo de transferência para o Flamengo e também a sua renovação contratual. E ele falou o seguinte: eu me lembro de estar no Uruguai e o Daniel me contar, olha, tem a possibilidade de você jogar no Flamengo. Aí eu fiquei louco, estava de férias, perguntando todo dia se estava dando certo. Até o momento em que tudo deu certo e eu vim vestir a camisa do Flamengo, aquele embrolho todo com o Cruzeiro, que atrasou salário, não pagou, né? Sobre a questão da renovação contratual, a Arrascaeta falou o seguinte: estamos na fase final já. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, que venha mais anos aqui com o manto, estamos quase, falou o uruguaio com a camisa do Flamengo durante uma entrevista com o excelentíssimo narrador da Flamengo TV, o João Guilherme. Agora vamos começar o absurdo aqui, que é o seguinte: a CBF considerou acertada a não marcação do pênalti para o Flamengo no duelo contra o Botafogo. Inclusive, o Alex Stefano já até está escalado, tá? Para a próxima rodada aí. Mas isso aí, minha gente, é o seguinte: eles só vão assumir um erro se for um erro tipo aquele que aconteceu contra o Palmeiras, porque a política do senhor Rodrigo Sintra, que é o chefe da arbitragem aqui no Brasil, é o seguinte: não, nós não podemos punir árbitro, porque senão nós vamos ficar sem ninguém para escalar. Essa é a política dele, e espero que ele vá embora de vez da CBF ao final do ano, tendo em vista que já existiu um embate entre o presidente da CBF, o Sami Chaldi, e ele, porque ele não queria punir o Ramon Abateabel, né? É o preferidinho da parada. E aí, a CBF anunciou, né? A gente já havia até comentado no vídeo da manhã que os cotados para apitar Flamengo e Palmeiras, a subir essa bucha aí, porque é uma bucha, vamos ser bem sinceros, eram Rafael Rodrigo Klein, Anderson Daronco e Wilton Pereira Sampaio. Não tem nenhum que é maravilhoso, mas desses três, na minha avaliação, o menos pior seria o Wilton Pereira Sampaio. E ele foi escolhido. Pedrão, mas o Wilton Pereira Sampaio é porcaria, ele picota o jogo inteiro e coisa e tal. Tá, mas quem vai apitar o jogo? Vai ser minha mãe? Não vai ser minha mãe. Então, tem que escolher alguém. Vai escolher como? Pelo melhor? Não. Vai escolher pelo menos pior. E o menos pior desses três é o Wilton Pereira Sampaio. Ah, mas lá, Pedrão, em 2023, ele não deu falta no Santos, ele apitou Flamengo e Palmeiras e favoreceu o Palmeiras. Cara, mas aí você vai encontrar do Rafael Rodrigo Klein, você vai encontrar do Daron. Alguém tem que apitar esse negócio aí. O que não dá é pra ficar sem árbitro. Ninguém vai apitar, aí vai decidir no grito ali do Abel Ferreira com o Felipe Luiz. Aí eles vão ganhar, porque eles gritam muito mais, né? Então, para mim, foi uma escolha acertada da CBF, apesar dos pesares, tá? A Conmebol também já escolheu o árbitro do jogo de ida entre Flamengo e Racing. Quem vai apitar é Jesus Valenzuela. Ele será o árbitro da partida entre Flamengo e Racing, partida essa válida pela semifinal da Libertadores, que acontece na próxima quarta-feira, dia 22. E para mim, na minha opinião, vocês ficam falando, pô, você só fala mal da arbitragem, é um dos melhores árbitros que tem aqui no continente sul-americano. Entenda, um árbitro da Venezuela, um futebol que tem muito menos investimento do que o futebol brasileiro, para mim é melhor do que qualquer árbitro aqui do futebol brasileiro. Como pode isso? Como pode
uma situação dessa. E o nome dele é Valenzuela e ele é da Venezuela e vai apitar. Pode ser que faça uma cagada monstra, não tem como eu controlar isso, mas acredito que foi uma boa escolha da Conmebol para apitar essa partida de ida. Voltando ao assunto do Wilton Pereira Sampaio, ele apitou 3 jogos do Flamengo nesse Brasileirão. Um foi uma derrota do Flamengo para o Cruzeiro, mas o Flamengo mereceu perder esse jogo lá no Mineirão. Um outro foi a vitória do Flamengo no Maracanã em cima do São Paulo, 2-0, volta do Mundial. E o outro foi a vitória do Flamengo em cima do Corinthians, recentemente, lá no Itaquerão. Ele apitou o jogo, marcou um pênalti ali para a equipe do Corinthians, o Yuri Alberto deu cavadinho, o Flamengo acabou saindo vitorioso daquela partida, daquela ocasião, em Itaquera. Só que agora, meus amigos, a polêmica para esse jogo, que foi lançada para esse jogo entre Flamengo e Palmeiras, ela ultrapassa a questão da arbitragem. Por quê? O Flamengo soltou uma nota ali por volta do meio-dia falando o seguinte, e aí tivemos outros desdobramentos ao longo das horas, mesmo que você saiba já disso, calma que tem desdobramentos. O Flamengo falou o seguinte: o Flamengo manifesta o seu desconforto com a postura adotada pela ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que realizou hoje, dia da principal atividade antes da partida de domingo, uma ação surpresa no centro de treinamento Ninho do Urubu. Olha aí. A visita, marcada pela exigência de acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo, inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos 9 representantes da ABCD presentes, 3 assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no final de semana. Agora me explica, qual é o cabimento da ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, assistir uma atividade tática? É o Felipe Luiz que vai estar dopado e aumentando o seu repertório mental frente aos jogadores? Eles querem verificar se a tática do Felipe Luiz está dopada. Gente, o tom é de revolta mesmo. Não tem como abaixar o tom. Tem que ir lá, colhe ali o mijo, pegou o mijo, vai embora, meu irmão. Pega a viola, bota no saco e vai embora. Para que tem que acompanhar a atividade tática do time? Qual que é o sentido disso? E aí, não vai aqui nenhum sentido de acusação, mas levanta suspeitas. Levanta suspeitas. Porque não é preciso ser médico, ser fisiologista para saber que qual que é a necessidade de ver o treino tático. Vai mudar alguma coisa no exame? Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento, impediu os exercícios de ativação e atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino. O clube recorda que nessa semana o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol, em procedimento que envolve os 4 semifinalistas da Libertadores, ou seja, nem precisaria. A Conmebol já fez os testes. O Flamengo reitera o seu compromisso inabalável com a transparência e com o combate ao doping no esporte, mas entende que tais ações devem observar os princípios de isonomia, planejamento e respeito à privacidade técnica, que não aconteceu. Dos bastidores, a informação é que os primeiros revoltados com a situação de hoje no CT do Flamengo foram o José Boto, diretor de futebol português do Flamengo, e o Gabriel Skinner, que é o cara que comanda a logística do clube. Os 2 dirigentes tiveram uma discussão acalorada com os agentes da ABCD. O ponto forte da discussão foi quando o Boto questionou se iriam fazer também com outros candidatos ao títulos. E os agentes responderam que não sabiam. Como assim não sabiam? Outro ponto de debate foi quando os agentes relataram que teriam que assistir o treino tático do Felipe Luiz.
José Boto ficou incomodado e colocou seguranças do clube na cola dos que foram assistir ao treino para não deixar os agentes tirarem foto ou até mesmo filmar. Pra quê? Vai assistir o treino? O que que... Isso é um escândalo, gente. Isso é Rapaz, vamos lá. Não posso fazer acusação. Tem cara de porco, tem cheiro de porco, tem jeito de porco, mas não é porco. Não é engraçado isso? No entendimento do Flamengo, esse exame antidoping surpresa poderia ter sido evitado hoje e realizado já em outra data, já que Flamengo e Palmeiras já tinham feito pela Conmebol. As entidades conversaram entre si e poderiam ter evitado, já que a ABCD sabia que o treino do Flamengo seria pela manhã e do Palmeiras à tarde. Mas, já que decidiram realizar hoje, o protocolo da ABCD poderia ter evitado toda essa confusão. A agência sabia o horário de treinamento do início das atividades, ou seja, na visão da diretoria rubro-negra, os agentes chegaram em cima da hora porque quiseram, poderiam chegar depois do treino. Por que chegaram durante o treino? E aí, a partir do momento que iniciam o protocolo, os observadores automaticamente têm liberação via regras da UADA para não perder de vista nenhum dos atletas que serão testados. Por isso, assistiram ao treino todo para ver tudo que os atletas faziam, bebiam. Dane-se! Isso é um escárnio. A gente, diante do pai, não tem porcaria nenhuma de ver treino. Não tem que ver treino. Isso é antiético. Isso é imoral. Pode até ser legal via regras da UADA, mas isso é imoral. Ainda mais quando a gente pega o contexto que a gente vai enfrentar uma equipe que é uma das mais favorecidas pela arbitragem no Brasil. Ainda na visão do dirigente do Flamengo, poderiam ter chegado antes ao CT, feito os exames logo na chegada ou chegado no finzinho do treino para poder fazer no pós e evitar esse acompanhamento durante todo o período da atividade. Cara, é inacreditável. É uma situação assim que dá toda a liberdade e não adianta vir jornalistazinho falar em estão criando teorias conspiratórias. Estão criando. Se estão criando teorias conspiratórias, esse tipo de atitude é o grande combustível para as teorias conspiratórias. E se é que são conspiratórias? Porque é muito estranho, gente, isso. Foram 10 jogadores do Flamengo testados no Ninho do Urubu. Léo Pereira, Léo Ortiz, Royal, Alexandro, Arrascaeta, Pulgar, Carrascal, Pedro, Luiz Araújo e Samuel Lino. Os 10 jogadores foram testados, tá? O Felipe Luiz também tá pé da vida com isso, por terem assistido o treino tático dele. Imagina você tá ali desenvolvendo uma tática específica para a partida contra o Palmeiras, visando um ponto fraco ali da equipe do Abel Ferreira. Daí tá lá o agente do controle antidopagem assistindo a essa atividade tática. Quem vai conseguir me convencer de que isso, não estou dizendo que vai ser passado, mas de que isso, porventura, não chegará à comissão técnica do Palmeiras? Quem vai conseguir me convencer disso? E aí, sem querer fazer ilações ou acusações, é revelado que a presidente da Autoridade Brasileira Antidopagem é palmeirense. Tem foto da mesma assistindo uma partida do Palmeiras e escrito Avante Palestra. Normal. Todo mundo tem um clube de futebol para torcer. Só que, olha essa declaração da ABCD. A ABCD não se envolve em futebol diretamente.
que mal deveriam saber que tem o Flamengo e Palmeiras no domingo. Ah! Quer dizer que vocês não sabem? Quer dizer que vocês estão enclausurados dentro de uma bolha que só fala de aspectos antidopagem no esporte, que a informação de que terá um Flamengo e Palmeiras no domingo, tendo uma presidente que gosta de futebol, que é palmeirense, nada contra disso, mas mesmo assim vocês não sabiam que vai ter um Flamengo e Palmeiras. Porque se vocês soubessem, logo vocês teriam demovido da ideia de ir ao Ninho do Urubu em função de causar esse desgaste. Ah, eles não sabiam, gente. É muita cara de pau, cara. Mas é muita cara de pau um negócio desse. É inacreditável. E aí, após o Flamengo soltar essa nota, curiosamente, na parte da tarde, não sabendo que terá um Flamengo e Palmeiras no final de semana, depois que o Flamengo soltou a nota, depois que o Flamengo se irritou, eles foram, a equipe da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, foram à Academia de Futebol do Palmeiras para realizar testes no elenco do Palmeiras. Que engraçado isso, hein? O Palmeiras botou, essa é a 5ª vez em 2025 que testes antidoping são realizados em jogadores do clube dentro do centro de treinamento do Palmeiras. 3 da ABCD e 2 da Comebol. Coincidência? E aí, vamos realizar aqui elucubrações. Eles vão no Flamengo. O Flamengo grita. Depois eles pegam e vão no Palmeiras, na parte da tarde. Ah, mas Pedrão, mas aí veja bem. O Palmeiras treinou de tarde, o Flamengo treinou de manhã. Por isso que eles foram no Palmeiras à tarde. Tá, mas se eles sabiam o horário do treino, como disse o Flamengo, por que eles não foram após o treino do Flamengo para evitar esse desgaste? Aí depois de desgastado isso, eles vão lá no Palmeiras, como quem diz, ó, fizemos aqui, mas fizemos aqui também. Olha aí a isonomia. Nós fomos lá no Flamengo, mas nós fomos no Palmeiras também. Mas será que o cara viu o treino do Palmeiras? Eu duvido que o Abel Ferreira ia aceitar o negócio desse. O Abel Ferreira aceitar que estranhos, são estranhos, assistam o seu treino antevéspera contra o Flamengo, do qual o Palmeiras não ganha no Maracanã há 10 anos. Eu duvido. É mais fácil o mar secar. É mais fácil depois eu pegar o meu carro, dar uma volta aqui, ir lá na orla de Copacabana e eu ver os peixes tudo se debatendo no fundo do mar, porque o mar secou, não tem mais mar. Não posso acusar. Vocês entendem? Eu não posso acusar. Mas eu posso suspeitar. Eu posso. É meu direito, é minha liberdade de expressão como cidadão. E qualquer ato contrário a esse, eu considero como censura. Juninho completa 9 meses no Flamengo no último dia 15. O atacante estava no Karabag do Azerbaijão. Custou 5 milhões de euros, 31 milhões de reais ao Flamengo. O investimento que foi utilizado como exemplo a ser seguido não surtiu o efeito esperado e não resultou em grandes oportunidades para o jogador. E o Flamengo naturalmente vai negociar, né? O que você achou de tudo isso? Deixa nos comentários. Cada vez mais polêmicas envolvendo esse jogo, a pressão só aumenta. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações brunegras.